Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o culto em português da Cocoa Presbyterian Church. Eu sou pastor aqui nos Estados Unidos, já desde 1990, né? E aqui na Flórida desde 2014. E eu sou pastor de uma igreja americana. Muito tempo eu trabalho com igreja americana. Então, nosso culto é tudo em inglês, nós não temos um ministério de língua portuguesa. Esse aqui, digital, é o ministério, né, na internet, é o nosso ministério de língua portuguesa. Temos esse culto no domingo à tarde, eu lanço esse culto, e durante a semana, na hora do almoço, eu lanço o Pingo de Prosa, que é nesse mesmo canal que você está assistindo esse culto. Chama um Pingo de Prosa, que é uma meditação curtinha, 5 minutinhos, para te ajudar durante a semana, vai de segunda a sexta. Então esse é o nosso ministério, né? Não temos objetivo, não temos plano de fazer um ministério presencial de língua portuguesa, né? Nós não temos ainda muitos brasileiros aqui na área, né, para fazer. No sul, né, daqui onde estamos, tem em Orlando, né, mas é 1 hora daqui. Então a turma, né, para vir aqui para o culto tem que ser um baita de um culto, né? Então, nós não temos um ministério de língua portuguesa, mas temos esse ministério pela internet, né? E eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, né? E compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal lá da igreja, né? Ajudar a gente a abençoar outras pessoas, né? Nós não temos o objetivo de tirar crente de outra igreja, não temos isso, né? Então, ajuda a gente a abençoar outras pessoas. O nosso objetivo aqui é te abençoar, trazer uma palavra de Deus para você, orar por você e compartilhar algo que vai te edificar, te abençoar, te ajudar na tua caminhada cristã. E um dos objetivos é orar, e eu gostaria de fazer uma oração por você. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença aqui conosco, Deus. E pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor toque no coração, toque no corpo, Deus, toque na alma, toque na mente. Abençoa cada um deles, ó Deus. Se eles estão enfrentando problemas financeiros, Deus dá graça, abençoa a vida financeira deles, abre a porta para trabalho, ajuda, Senhor. Guarda, protege nesse mundo tão violento que nós estamos vivendo, protege e guarda. Não somente a eles, mas a família deles. Abençoa a família, ó Deus. Os filhos, os pais. Dá a graça, Senhor. Dá a graça para eles, ó Deus. Abençoa o trabalho deles, não só um trabalho secular, mas o trabalho com a igreja, o envolvimento com a igreja, a participação na igreja. Cuida, protege, ó Deus. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda semana, eu coloco uma música para te abençoar. E normalmente, né, como eu trabalhei durante, né, de 80 a 90, né, ordenado. Antes eu trabalhava, né, era seminarista, né, me converti nos anos 70, 74, acho. Mas eu trabalhei, depois que fui ordenado, eu trabalhei com muita gente boa, né? Quando eu fui para Belo Horizonte, fui pastor em Belo Horizonte, então eu trabalhei com muita gente boa, com Rebanhão, Banda Azul, Quarteto Vida, Grupo Logos, né? Jovens de Cristo, Jovens da Verdade, Vencedores. Então trabalhei com muita gente boa, Deus me deu graça para trabalhar com muita gente boa, né? E Expresso Luz, né, lá de Goiânia, o Carlinhos. Então eu depois fui para Ribeirão Preto. Então esse ministério me fez conhecer esse pessoal. E de vez em quando, a maioria das vezes, eu coloco música daquela época, que é a música que me abençoou, ainda me abençoa, e eu fico contente de saber que esse povo ainda está produzindo, ainda está cantando, ainda está abençoando outras pessoas, né? Então, se você não conhece, você vai conhecê-los, né? Mas se você já os conhece, vai matar a saudade deles. Então vamos ouvir a música de hoje.
Lembrou? Gostou? Conhecia? Não, são gente muito boa, e Deus tem usado esse pessoal para abençoar a gente e outras pessoas. Eu estou numa série aqui que toda vez que eu já falei isso com vocês, né, toda vez que eu penso em refazer, né, remodelar esse evento aqui que nós temos, né, eu começo uma série nova de sermões, de mensagens, e aí eu falo, não, agora eu não posso parar, não posso mudar, porque eu tenho que terminar isso aqui. Então eu comecei uma nova, falei, isso aqui ainda vai levar um bom tempo, mas é um texto tão rico que a gente está nele, né, e vai ficar nele durante um bom tempo, que é aquele texto lá de João, capítulo 15, né, versículo 1 a 17, que fala de Jesus como a videira, né, e nós como os ramos. Então, fala do compromisso, né, dessa conexão do ramo com a videira, né, e forma um compromisso. Então, nós estamos nesse projeto de compartilhar os aspectos desse compromisso, os passos nesse compromisso, né, e as descrições desse compromisso, como é que funciona esse compromisso com Cristo, né? Então, vamos ler o texto de hoje, João capítulo 15, versículo de 1 a 17. Olha o que Jesus diz. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza muito mais fruto. Mas vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Essa é a palavra de Deus para você nesse momento. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, fala conosco. Através do teu Espírito, ó Deus, usa a minha vida, abençoa as pessoas que estão assistindo, para receberem a tua palavra. Abre o coração delas, abre a mente, para que elas possam receber aquilo que o Senhor tem para falar para cada uma delas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, no vídeo anterior eu compartilhei com vocês o meu testemunho, porque o que eu estou falando aqui é que o compromisso com Jesus, ele envolve conversão. Precisamos nos converter, ou sermos convertidos. É uma expressão, é uma palavra complicada, né? Uma palavra dura, mas a gente tem que entender isso, que é extremamente importante. A gente entender, saber que nós precisamos nos converter, ou sermos convertidos. A nossa vida precisa transformar, precisamos aceitar Jesus. Esse é virar crente, como diz o pessoal lá no interior, virar crente. Então e eu contei a minha experiência com vocês, e eu estava falando que existem, na minha experiência, eu aprendi no meu ministério, e que já é um longo ministério, eu fui ordenado em janeiro de 1980. Eu trabalhava com igreja durante a época do seminário.
Então, durante a época do seminário, dos 4 anos de seminário que eu fiz em Campinas, eu já trabalhava com igreja, porque o meu presbitério não tinha pastor suficiente para todas as igrejas. Então, eles falaram: você vai para o seminário, a gente ajuda você no seminário, mas você tem que ajudar a gente aqui no campo. Então, no primeiro ano eu já estava trabalhando com a igreja do meu presbitério. Então né, desde 80, aí em 80 eu fui ordenado. Eu formei em 79, dezembro de 79, em 80, começo de 80, o presbitério me ordenou e eu fui tomar conta da igreja e exercer o meu ministério. Então eu já sou ordenado há muito tempo. Depois virei evangelista itinerante com a Mocidade para Cristo. Então, estou rodado. E já vi muita coisa. O problema nosso na igreja hoje em dia é que a gente muitas vezes tem a gente fala de alguns temas e a gente já tem aquela visão formada, aquela opinião formada a respeito de como é que funciona. Então, quando a gente fala em conversão, o pessoal já liga. Conversão, a gente já liga o cara pregando, fazendo um apelo, chamando o pessoal lá para frente. A pessoa tem que ir, tem que chorar, tem que ajoelhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que orar. A gente já tem um esquema montado, a visão. Quando fala conversão, essa é a visão que a gente tem. Mas existem diferentes maneiras daquela conversão acontecer. Existem diferentes maneiras que Deus usa para converter uma pessoa. E é extremamente importante que você entenda isso. Para que você não julgue alguém, nem para que você seja julgado. Porque às vezes você é julgado. Né? Você não está no esqueminha que todo mundo acha que tem que acontecer. Você levantou a mão? Não. Então, que pena, né? Você foi lá na frente? Não. Que pena, né? A gente já tem aquele negócio, e se não fez certas coisas, a coreografia da conversão, você não está salvo. Não é não? Você conhece isso, você sabe disso, talvez você já sofreu por isso. Né? Eu não sofri porque eu tenho certeza, né? Eu lembro do como é que aconteceu, como é que foi, mas eu não levantei a mão, não consegui levantar a mão, não consegui ir lá na frente. Eu fui me converter depois, lá em casa, né, quando não consegui dormir, tive que ajoelhar na beira da cama e aceitar Jesus, pedir para Jesus entrar na minha vida, mudar a minha vida. E nem sei se eu fiz a oração direito dentro dos conformes, aquele negócio todo. Eu só sei que eu entreguei. Eu falei: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Né? Trabalha em mim, me salva. Eu não sei as palavras direito que eu falei, mas foi mais ou menos por aí. E alguma coisa aconteceu, porque minha vida mudou. Minha vida mudou. Então, deixa eu compartilhar com você algumas maneiras da conversão ocorrer que não são mesmo. Inclui essa, né, você ir à frente, receber, né, aceitar, mas existem outras maneiras de Deus converter alguém. E eu quero ilustrar isso para você. Então hoje nós vamos ver uma delas. Né? A primeira delas que eu gostaria de compartilhar com você, que é a que menos o pessoal gosta, ou aceita, ou entende, que é a troca de marchas. Eu chamo de troca de marchas. Se bem que hoje em dia nós estamos com os carros tudo automático, né? Então não troca marcha, mas no Brasil ainda, eu acredito, né? Em outros lugares do mundo, o pessoal ainda troca marcha no carro, né? Você tem que, acelerador e tal, aquele negócio, freio, embreagem, né? Acho que e puxa para cá, puxa para lá, troca de marcha. É a primeira maneira de olhar a conversão, é uma mudança de marcha na vida. Essa é a primeira maneira de olhar uma conversão. Alguns dos apóstolos de Jesus, e você vai saber porque talvez você seja uma das pessoas que experimentou isso, passou por isso. Mas alguns dos apóstolos de Jesus eram discípulos de João. Que a pessoa era crente, no sentido de que eles acreditavam no Velho Testamento, na palavra de Deus, nas profecias, tudo, eles sabiam, né? Eles foram criados daquela maneira, né? Aqueles discípulos de João, eles se encaixariam nisso aqui, na troca de marcha, porque eles estavam fazendo tudo direitinho que tinha que fazer. Tudo que a palavra de Deus dizia que eles tinham que fazer, eles estavam fazendo.
né? E isso acontece com o pessoal que é criado na igreja. Criado na igreja. O pessoal nunca fez farra, né? O pessoal conhece a Bíblia, estudou a Bíblia desde criança, desde pequenininho. Estudava a Bíblia, lia a Bíblia, fazia a coisa direitinho, obedecia a Deus, obedecia os pais, era um bom aluno, né? A pessoa foi criada ali dentro da igreja. O que é um milagre em si, né? No mundo de hoje, que a gente vive hoje, é um milagre a pessoa não desbandar, né? Porque muitos de nós, eu sou um deles, que eu fui criado na igreja e de repente, por causa do basquete, eu fui embora jogar basquete. E o esporte, outro esporte qualquer, larguei a igreja. E depois Deus teve que me trazer de volta para a igreja. Mas tem gente que ficou lá. E fiel. Gente que trabalhava, ajudava, participava, tudo, né? Eles conhecem todas as verdades sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a Bíblia. Decoraram versículos bíblicos, foram para a escola dominical, foram para o acampamento da mocidade, tudo. Eles foram ensinados o que fazer e o que não fazer. Ele sabia de tudo, sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe, conhece a palavra, todas essas coisas. Frequenta o culto da igreja, escola dominical, culto do meio de semana, reunião de oração. A pessoa foi criada na igreja, uma família boa, uma família crente. É isso. Esse é o normal que tinha que ser. Esse é o normal que tem que ser. Mas parece que eles, durante um bom tempo na vida deles, e às vezes isso aí acontece quando são, inclusive pode acontecer ainda quando são jovens, quando são crianças ainda. Eles estão vindo na primeira marcha. E de repente, num dia, a gente não sabe como, a maioria deles não sabe quando, não sabe como, não sabe o que aconteceu. Esse é o milagre de Deus. A gente não tem ideia de quando isso aconteceu, mas teve um dia que a marcha mudou da primeira marcha para a segunda marcha. Teve um dia que houve uma mudança, né? Eles estão na primeira marcha, estão indo, né, naquela toadinha de igreja, participando, e de repente a marcha muda. Deus é o autor e iniciador desse processo. A gente tem que entender isso. Toda conversão, não importa como ela acontece, é o Espírito Santo que opera. Infelizmente, muitas vezes, nós, os evangelistas, nós, os pastores, a gente quer fazer isso. Quer ter o nosso dedo naquilo. Quer contar o número de pessoas, né? Já fiz isso. Quer contar quantas pessoas se converteram. Quantas pessoas aceitaram Jesus. Aquele negócio todo. Quer ter para prestar relatório. Mas é Deus que converte. É Deus que converte a pessoa. Um dia Deus, que é o autor e iniciador desse processo todo, faz algo acontecer no coração dessa pessoa. Ou dessa criança, ou desse jovem. A pessoa está na igreja a vida inteira, de repente, a pessoa começa a participar mais, se envolver mais, orar mais, estudar mais a Bíblia. A Bíblia, de repente, se torna um livro extraordinário. A gente não sabe como é que aconteceu, o que foi? Foi na escola dominical, foi num culto, foi no acampamento da mocidade, A gente não sabe, muita gente usa a expressão, a pessoa se consagrou, a gente não sabe, a pessoa é crente, está ali, está envolvida, sempre esteve envolvida, sempre participou e de repente algo acontece. E é extremamente importante que a gente entenda isso. Algo muda.
a engrenagem daquela vida cristã, calma, lenta e às vezes chata, muda. A pessoa está indo lá, está fazendo tudo direitinho, batendo ponto lá na igreja, todo domingo, e toda quarta-feira ou quinta, mas de repente muda. A vida de Cristo inunda essa pessoa. O amor de Deus começa a ser derramado no coração dessa pessoa. E um sentimento de um novo propósito e alegria vencem, conquistam essa pessoa. E ele e ela começam a mostrar um compromisso com Cristo que eles não tinham antes. Começa a ser diferente a coisa. A maneira de participar, a maneira de envolver, a maneira de ver as coisas muda. É como se, por isso que eu uso a ilustração da marcha, né? Dá uma mudança de marcha na vida cristã da pessoa. O desejo de oração, o desejo do estudo bíblico, o desejo de servir mais, a participação na vida da igreja e outras atividades surgirão, começa a fazer sentido, começa a ter prazer, ter gosto para aquilo. E essa pessoa começa a entender a obra de Jesus e a sua posição no reino de Deus. E essa pessoa começa a receber a convicção, a certeza da sua salvação. A pessoa sabe que é crente, sabe que é salva, sabe que Jesus a salvou. Ela pode não saber como é que isso aconteceu. E tem muito, por isso, né, a minha palavra para você é: não deixe as pessoas te julgarem e não, se você está do outro lado, não julgue as pessoas. Porque a gente não conhece o coração das pessoas. A gente não sabe que alguma coisa mudou. A marcha mudou. A gente não sabe quando isso aconteceu. Tem gente, eu tenho a data do meu novo nascimento. Eu tenho a data, porque eu lembro direitinho a data que eu dobrei o joelho na beirada da minha cama e pedi para Jesus entrar na minha vida, entreguei a minha vida para Jesus. Eu sei. Tem gente que sabe o nome do pregador, sabe o nome da pessoa que deu testemunho, sabe o hino que o coral cantou, sabe tudo. Mas tem gente que não sabe. Simplesmente eles sabem que são crentes. Sabem que eles confiam em Deus para a sua salvação. Sabem e confiam na obra de Cristo para a sua salvação. E o servem. Isso é que é importante. Este movimento que parece para mim, eu defino como uma mudança de marcha. Ele sabe que alguma coisa aconteceu, não sei quando. De repente começou a mudar as coisas, a ter mais vontade, disposição. A espiritualidade, a vida cristã dessa pessoa passa para o próximo nível. E de repente passa para o próximo nível. E é extremamente importante a gente saber disso, queridos. Para que a gente não julgue as pessoas e para que a gente não deixe as pessoas julgarem a gente. Talvez você seja um crente a vida inteira, nascido na igreja, como diz o pessoal, nascido na igreja. E alguém olha para você e fala: não, mas você não levantou a mão, você não foi lá na frente, você não aceitou. Você precisa aceitar Jesus. Você aceita Jesus, você crê que Jesus é o teu Salvador, é o teu Senhor, que o que Ele fez na cruz pagou pelos teus pecados. Isso não quer dizer que você não tem pecado. Tem. Não tem pecado como os outros da minha turma aqui que, né, ia para gandaia. Mas tem pecado. Né? Egoísmo está lá. Né? E tantas, avareza está lá. Tem muita coisa. Precisa ser perdoado, precisa ser transformado, precisa ser mudado. Está lá. Mas não como os outros. Deus deu graça para você ser nascido e criado numa igreja, numa família cristã que ama o Senhor, e você nunca, né, você nem sabe como é que a conversão aconteceu, mas você sabe que você é salvo, que você é salva, e que Deus operou algo dentro de você. E essa salvação é real. Essa salvação é real. E não deixa ninguém te julgar por causa disso.
E se você está do outro lado, não julgue ninguém. Porque Deus, a obra da salvação depende de Deus. É obra de Deus. E é extremamente importante a gente saber disso. Extremamente importante. Então essa é a primeira maneira que eu vejo a conversão, que é essa mudança de marcha. Pessoas que estão na igreja a vida inteira, e de repente elas simplesmente vão para a segunda marcha. Aí passa mais um tempo, vão para vai mudando. Compromisso, o desejo de servir, né? A salvação vai acontecendo na vida delas. É algo extraordinário de ver, algo extraordinário de ver. Semana que vem eu vou compartilhar com vocês outra maneira de ver a conversão. Mas nós vamos ficando por aqui. Deixa eu orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração e ajude a gente a ver pessoas que se converteram dessa maneira, de forma diferente. E as pessoas que se converteram dessa maneira, ó Deus, traz confiança, convicção da sua salvação, de que o Senhor realmente a salvou. Abençoa a gente, ó Deus, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por ter vindo, assistido. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Talvez você conheça alguém que precisa ouvir essa palavra. Você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra. Manda o vídeo para essa pessoa. Fala, olha, eu ouvi essa mensagem aqui. Você precisa escutar. Manda o vídeo para ela. Espero te encontrar durante a semana no nosso Pingo de Prosa. Se não, a gente se vê domingo que vem. Tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.